Tu me levas mais além do que eu sonhei, meu irmão. Tu me levas mais além. Então, que nessa manhã, pelo espírito de sabedoria e de revelação, o Senhor nos leve muito mais além daquilo que temos visto, daquilo que temos pensado, daquilo que temos sonhado, daquilo que temos imaginado, através da sua palavra e pelo espírito de sabedoria e de revelação, o Senhor esteja nos levando muito mais além, meu irmão. Muito mais além. Que eu e você possamos ir além do que temos vivido e ouvido até hoje. Glória a Deus. Pode se assentar, vamos orar. Eu gosto de orar lendo a palavra, que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Efésios capítulo 1, a partir do verso 16. Quero fazer mais uma vez essa oração. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, que haja plenitude no conhecimento que ele quer nos trazer hoje aqui, no entendimento que ele quer nos trazer hoje aqui. Oro ainda para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que ele nos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, que o espírito de sabedoria e de revelação nos leve ao pleno conhecimento. Guarda isso, meu irmão. Deixa eu te pontuar uma coisa logo nesse início. Às vezes, nós temos uma expectativa num culto, aonde o culto só vai ser culto se tiver muita manifestação, se tiver muita coisa, e papai, e fala em mistério, e roda, mas o que Deus está querendo conosco nesse tempo, é ampliar nosso conhecimento. Ampliar, abrir o nosso entendimento. Porque para enfrentarmos e nos mantermos firmes dentro de todo o desenho que vem sendo muito evidente nesses últimos tempos, a gente precisa estar pautado no conhecimento. Se não tiver pautado no conhecimento, você não vai compreender muita coisa, não vai suportar muita coisa e não vai querer viver muita coisa. Então, a oração que fazemos nesse tempo é: Senhor, abra pelo espírito de sabedoria e de revelação, abre, amplia, traz luz, ilumina o nosso entendimento, para que possamos saber qual é a real esperança do chamado que o Senhor nos fez. Então, dentro desse tempo, desses últimos tempos, não estou dizendo que está chegando tudo ao fim, mas eu estou dizendo que tem muita gente, e vocês devem estar acompanhando direto pela internet, muita gente falando que estamos no tempo do fim. E isso às vezes nos traz um pouco de inquietação, às vezes um pouco de preocupação. Então vamos entrar no conhecimento daquilo que Deus tem para nos trazer, para nos pautar, para pautar a nossa conduta, para pautar a nossa fé, para pautar a nossa perseverança,
nesses últimos tempos. Então, por isso que eu estava buscando, né, uma palavra para dar um título, né? Que eu não gosto muito desse negócio de título, que título às vezes engessa muito a mensagem. Mas eu fiquei um título, então por isso eu coloquei graça versus, ou seja, a graça contra a ansiedade ou contra a inquietude. Então, o que é dar graça, né? É agradecer. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, eu queria interagir com vocês. Não tem certo ou errado. Isso que eu falei está errado. Cada um de nós pensa, nós somos seres racionais, seres que temos pensamento e precisamos expressar nosso pensamento. Então eu comecei a meditar sobre algumas coisas e dentro desses últimos acontecimentos, dentro do que eu estou vendo, muita gente falando, então eu não quero mais me ater a ficar falando, Jesus está voltando, e isso e aquilo, e a grande tribulação. Isso tem muita gente falando sobre isso. Agora, como nos portar e nos pautar dentro dessa atmosfera do tempo do fim? O que a Bíblia nos diz e o que Jesus deixou de dica para mim e para você? E uma das coisas que eu quero conversar com você essa manhã e já quero te perguntar é um texto. Eu não vou falar sobre esse texto, mas é um texto que muitos de nós já ouvimos pregações, já lemos livros, tem livro falando sobre isso e a gente absorve uma série de informações. Eu queria ouvir, né, de vocês o que vocês pensam sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vai dizer assim, olha só. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que coisa forte. Em tudo dai graças. E aí? O que você pensa disso? Não é, tá errado isso, tá certo isso. Eu quero saber como isso fala dentro de você, como isso fala no seu coração, qual o impacto que isso tem na sua vida. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E aí, pessoal? Quem me fala alguma coisa? Não, pessoal, não tem certo, não tem errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, algo que ficou muito pontual para mim nesses últimos dias, aonde essa mensagem não é para vocês, não. Essa mensagem veio para mim, dentro de pensamentos, oração, ideias e questionamentos. Deus começou a me ministrar e eu estou dividindo com vocês, ok? Então, uma das coisas que Deus me falou com muita clareza foi: não temos como ter um grande ministério se antes não formarmos grandes pessoas. Não adianta ficar querendo ter um grande ministério se antes a gente não formar grandes pessoas. Então nós estamos aqui para... Alguém me disse... Você não é formador de líder, você é formador de discípulo. Então, vamos começar a ser discipulados dentro daquilo que Deus está querendo nos levar nesse tempo, ok? Então, não temos como ter um grande ministério sem antes termos grandes pessoas. E grandes pessoas pensam, não são teleguiadas. Grandes pessoas raciocinam, têm visão, enxergam as coisas, têm opinião. Então eu não estou aqui para ser um opressor, um ditador. Eu estou aqui para formar pessoas que podem pensar, podem se manifestar, podem falar. Então vocês precisam também expressar o que vocês sentem. Então, em algum momento da sua vida, você já ouviu isso. Em tudo dai graça. Como é que isso funciona para você? Pode falar.
Nem sempre é fácil dar graças em tudo. Nem sempre é fácil dar graça em tudo. É isso aí. É isso aí. Imagina, né? Vamos ver uma coisa bem absurda, né? Alguém que perdeu o filho. Quem vai dar graça? Mas não tem jeito. A Bíblia diz que você tem que dar graça. E aí nós fomos doutrinados e aprendemos que, não, algum dia você vai entender que isso foi o melhor para você. Quem já ouviu isso? Sim ou não? Sim? Fomos doutrinados dessa maneira? Por que eu peguei esse versículo e só falei esse versículo? Porque quando pegamos um versículo da Bíblia e o aplicamos isolado de um contexto, a gente acaba desenvolvendo um pensamento e levando outros a pensar que nem sempre é o que está escrito. E às vezes a gente caminha anos e anos debaixo de um jugo, debaixo de um peso, porque alguém pegou um versículo e escreveu um tremendo livro sobre esse versículo. Não, você precisa entender que Deus é soberano. Deus é soberano, claro que é. Você precisa entender que agora você não entende, mas mais na frente Deus vai te revelar por que aconteceu isso. E aí o tempo passa e a gente nunca chega a uma compreensão do que por que aquilo aconteceu. Porque fomos ensinados com um texto isolado fora do real contexto, fora do que está escrito. Em tudo dai graça, mas já ensinei, por isso que eu estou falando, precisamos de pensadores. Eu não posso aqui também querer que vocês engulam tudo que eu estou falando. Estou levando vocês a pensar. Não estou dizendo que o que estou falando é a verdade absoluta, mas estou te levando a pensar sobre algumas coisas que nos foram ensinadas e passadas como uma verdade tão forte que às vezes a gente se acha incapaz de viver aquilo. Pô, como é que eu vou? É difícil, não é isso aí? É isso que eu queria ouvir. É difícil, mas é isso. E aí? Já ensinamos aqui, a Bíblia, ela é estudada no seu aspecto linguístico, seu aspecto cultural, seu aspecto geográfico, seu aspecto histórico. Então, em que momento da história Paulo escreveu isso? Em que contexto Paulo escreveu isso? Em que momento Paulo escreveu isso? Então vamos na história, para entender por que Paulo falou isso. Ao invés de eu, às vezes, me violentar ou me achar tão incapaz, tão ninguém. Pô, como é que eu vou... Não, dá graça nisso. Pô, mas e se eu não der graça, meu Deus, minha vida não vai para frente. Se eu não der graça, acabou para mim. Se eu não... E a coisa está te matando por dentro, está te arrebentando. Mas você foi ensinado que tem que dar graça. E nem sabe por que está dando graça. Vira uma obrigação ter que dar graça. E a ferida está aí. E a frustração está aí. E a falta de acontecimento está aí. Mas você tem que dar graça. Então vamos entender o contexto. Lembra que eu falei aqui? Estamos no tempo do fim. Vamos entender o contexto do que Paulo está falando, para a gente saber no que a gente tem que dar graça, sempre. 1 Tessalonicenses, Paulo ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, alguns meses depois que ele teve lá. A visita de Paulo está registrada lá em Atos capítulo 17, essa visita em Tessalônica, onde a Bíblia vai dizer que por 3 sábados Paulo pregou na sinagoga e deixou uma igreja formada. Mas essa igreja formada por Paulo, nesse tempo que Atos 17 está nos dizendo, foi uma igreja que foi formada debaixo de perseguição. Lê lá. Ao ponto de terem que tirar Paulo e Silas da cidade, porque eles estavam sendo perseguidos. E aí Paulo começa a escrever a carta aos Tessalonicenses e dizendo também assim, olha, eu queria estar com vocês, mas eu não pude estar com vocês, mas mandei Timóteo, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Timóteo vai e traz um relatório
do que está acontecendo na igreja. A igreja estava sendo bombardeada por falsas doutrinas. E uma das falsas doutrinas que a igreja estava sendo bombardeada era quanto à ressurreição. Não criam na ressurreição, criam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Por isso que Paulo, lá no capítulo 4, já no finalzinho do capítulo 4, ele fala, olha, o mesmo Senhor virá dos ares com alarido de trombeta, e então os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos transformados. Então, o que Paulo está preparando a igreja de Tessalônica? Para quê? Para que momento? Para a volta de Jesus. O contexto que Paulo está usando aqui, isso tudo eu estou te fundamentando para a gente entender por que a gente tem que dar graça e qual é o poder que tem em dar graça. Não adianta eu ficar dando graça apenas porque me ensinaram e me obrigaram que tem que ser assim, senão minha vida vai virar uma maldição. Nada para mim vai dar certo. Então eu preciso entender o contexto em que a coisa aconteceu, para entender por que Paulo está dizendo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se Paulo está preparando a igreja para a volta de Jesus, eu preciso começar a querer entender como vai ser essa volta. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Quando Jesus estiver prestes a voltar? O que vai acontecer? Se você pegar o capítulo 5, como é que começa o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses? Deixa eu abrir aqui, só para a gente... Espera aí, deixa eu me achar aqui, hein? Colossenses, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vê se no capítulo 4 ele não está falando, logo em seguida, falando do arrebatamento e tal, de sermos transformados. Aí vem o capítulo 5. Na minha Bíblia está escrito assim, Cristo retornará em breve, é o título. Alguém tem esse título aí? Cristo retornará em breve. Então Paulo está tratando da volta de Jesus. Ok? O contexto em que Paulo escreve isso é a volta de Jesus. Beleza? Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, porque eu já ensinei sobre tudo isso. Pois vós já está bem informado. Olha só, Paulo falou, eu já ensinei para vocês que o dia do Senhor virá como ladrão. E quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Olha Paulo dizendo o que vai acontecer. Entretanto, vocês não estão vivendo nas trevas, porque aí por aí vai, né? Vocês estão preparados. E ele vem trazendo toda a descrição. Chega no verso 8. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para ira. Verso 10. Ele morreu por nós e por aí vai. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo. E aí ele vem dando uma série de orientações, como manter o fogo do Espírito. Evitai, verso 15, ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos um para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. De que circunstância Paulo está falando? Se ele está preparando a igreja para a volta de Jesus. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está preparando a igreja para a volta de Jesus, então ele está dizendo, olha, na volta de Jesus, algumas coisas você já sabe que vai acontecer, mas vocês vão dar graça porque, apesar de tudo isso que estiver acontecendo, indicando que ele está voltando, vocês têm que dar graça porque ele está voltando. Quais as circunstâncias que Paulo está falando que se vai dar graça? Vamos dar graça naquilo que envolve a volta do Mashiach. Porque os acontecimentos vindouros estão apontando que ele está voltando. Então não se desesperem. Ele vai falar em 1 ou 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias serão tempos difíceis.
Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque dentro desse contexto da volta de Jesus, Jesus nos deixa dicas que realmente devemos dar graça, mas não é querer dar graça sem compreender ou aceitando a desgraça, meu irmão. Não é dar graça aceitando a desgraça. Quem aqui é capaz, conscientemente, de dar graça no meio da desgraça? O que você falou? Difícil. Então vamos entender o contexto em que as coisas estão colocadas para a gente, olha só, para a gente no lugar de pedir, orar, suplicar, ficar agradecendo. Olha aí. Ao invés de porque aí eu entro aonde estamos com graça versus inquietude. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Guardou isso? Vamos estar atentos para a gente não ficar dando graça aonde a gente não tem que dar graça. A gente tem que entrar em súplica, tem que entrar em oração, tem que entrar em reivindicação. Faz sentido? Às vezes eu estou passando por uma situação, não, mas me ensinaram, me disseram que em tudo tem que dar graça, então deixa eu agradecer, obrigado. Não sabe nem por que está agradecendo, a dor está ali, nada muda, porque ao invés de eu entrar para combater aquilo, eu estou agradecendo. Porque alguém me ensinou fora de um contexto. Alguém me ensinou com um versículo isolado. Alguém me ensinou com algo fora de todo o enredo. Toda a história tem um enredo. Então, qual é o enredo dessa história? E aí vem Filipenses capítulo 4. Filipenses, é isso? Isso aí. Vamos lá. Filipenses 4, ok? Filipenses 4, 6 e 7, olha só. Não estejais inquietos, em outras versões, ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas o quê? Petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graça, com louvor. Ação de graça, gratidão, louvor. Mas olha só, você não tem que estar inquieto. Mas antes, as suas petições. O que eu preciso pedir para não andar inquieto? O que eu tenho que suplicar para não andar inquieto? E às vezes eu estou dando graça naquilo que eu tenho que suplicar e continuo inquieto. Por que não muda? Estou dando graça naquilo que eu tenho que ir contra, Senhor. Porque me ensinaram assim. E eu simplesmente absorvi informações de livros. Mas o que a Bíblia me diz? Por isso que de uns mais de 5 anos, alguns aqui já sabem, eu não tenho mais lido livro, meu irmão. Porque quando você sai do sistema religioso, você tem a mente limpa e livre para entender o que a palavra te fala. Que às vezes você acha que tem alguém tão maior que você, que aquilo que ele escreveu é a absoluta verdade. Para de ler Bíblia e para de se alimentar do pão vivo para se alimentar de literatura. Não estou condenando aqui quem lê. Eu só estou falando que você tem que saber o que você lê. O que você lê tem que estar alinhado aqui, ó, na palavra. Então, Filipenses capítulo 4, verso... Estou entrando aqui fundamentando para a gente entender. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições. Então, para que eu não esteja inquieto, eu tenho que ser ousado naquilo que eu vou pedir. O que você está precisando liberar através de um pedido? Se o pedido não é aceito, não é assim que funciona pai e filho, o filho te pede, você, por enquanto, não dá. Mas quando aquele pedido passa a ser uma súplica, o que é ser uma súplica? O que é uma súplica? Por favor, papai. Pô, papai, deixa. Não é assim?
Entra na súplica, às vezes não quebra o coração? O que estamos precisando? Sair da petição e entrar na súplica. Da súplica entrar num tempo de oração. Está aqui, Filipenses 4. As vossas petições sejam em tudo conhecidas. Como o Pai vai conhecer o que você pede se você aprender o que tem que estar dando graça? Não, eu vou agradecer que vai mudar. Vai mudar sim, mas vamos entender como é que muda? Quando eu tenho o entendimento aberto para o que é da graça. Não estou dizendo que você não tem que dar graça, não é isso. Mas vamos entender onde é que nós vamos dar graça? E olha bem, Filipenses 4, 6 e 7. Vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então eu preciso começar a entrar numa dimensão da gratidão, é o que está dizendo aqui o verso 6, entrar numa dimensão da gratidão, mas em cima da minha petição, da minha oração, para Deus conhecer o que está passando comigo. Estou te fundamentando para a gente entrar na graça que eu digo no que é ação de graça, um louvor, um agradecimento, a gratidão, ok? Ações de graças é gratidão, agradecimento como um ato de louvor. Então eu quero levar vocês a pensar, não quero ter um grupo que não pense, que não pergunte, que não vá em busca de respostas. Quando as minhas necessidades ou as minhas petições são mergulhadas na atmosfera de gratidão, eu começo a viver em paz e a ter paz, que vai exceder toda a compreensão, inclusive a minha. Por quê? Eu preciso entender que a gratidão é a chave para me tirar da murmuração, da reclamação e da inquietação. Então eu quero que hoje aqui você comece a desejar ter um encontro com Deus tão profundo, tão significativo, que Ele venha mudar seu destino, que Ele venha mudar sua vida, que Ele venha mudar sua história. E isso a gente entendendo o que é entrar nessa atmosfera de gratidão, e eu vou chegar lá. A grande experiência que Deus quer nos dar é abrir o nosso entendimento para enxergarmos o que Ele quer nos falar e nos mostrar na Sua palavra e através da Sua palavra. Ele é Deus, Ele sabe o que faz e sabe o que nós precisamos. Então Ele está aqui hoje, né? Ele sabe que eu e você estamos aqui hoje para ouvir essa palavra. Então temos ouvido da inquietação, né? O fim dos tempos e por aí vai. E aí vamos lá em Mateus 24, 7 e 8, não vou falar sobre isso, mas só quero te dizer, porquanto se levanta, essa é a realidade que vai nos esperar, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então já estamos vendo o que está acontecendo. Se você vê algumas reportagens, como já falei aqui, ontem mesmo eu vi uma outra reportagem falando das catástrofes que já estão acontecendo. Nós acompanhamos, foi em Marrocos, na Líbia, terremoto e tal. Então, como as coisas estão acontecendo e nos mostrando evidências do que está por vir. Todo mundo está falando que daqui a um tempo a Terra vai colapsar em termos de temperatura. Ok? Então, isso vai nos trazer inquietação? Sim, mas Jesus nos deixa a dica. Vamos lá? Eu preciso confiar nele ao ponto de agradecer, porque dar graças é aquilo que me faz sair da inquietação, porque na graça, ainda que pareça que o que tenho e o que sou é insuficiente, Deus vai multiplicar. É aí que eu preciso entender aonde eu vou dar graça. De que maneira eu vou dar graça? Por que eu vou dar graça?
com que pensamento ou com que coração eu vou dar graça. Ok? Precisamos entender. Nos tempos do fim, pelo que os acontecimentos estão nos apontando, o alimento, o dinheiro, o sustento não será suficiente para todos. Mas Jesus nos fala, não estejais inquietos. Lá em Mateus 6. Vamos ver Mateus 6? Mateus 6. Cadê? Mateus 6, a partir do verso 25, né? Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que roupa? E aí Jesus vem falando, né? Tudo isso para que nós não estejamos inquietos ou preocupados com isso. Ele fala dos lírios do campo, e ele diz que nem Salomão se vestiu assim. E aí vai, 31, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer ou iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele fecha o capítulo no verso 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Jesus deixou essa dica, mas nos deixou também a maneira de não nos preocuparmos. Vamos dar continuidade? Alguns momentos na nossa vida, vamos lá, estou te fundamentando para depois chegar no texto. Alguns momentos na nossa vida são mudados quando mergulhamos esses momentos em um ambiente de gratidão. Toda vez que estivermos dentro de um ambiente ou uma atmosfera de algo que seja, guarda isso, toda vez que estivermos num ambiente ou numa atmosfera de algo que seja insuficiente, o que você está vivendo hoje que está sendo insuficiente? O que você está passando hoje que está sendo insuficiente? Aonde está a falta de suficiência para aquilo que você precisa viver? É na emoção? É no sentimento? É na finança? É no casamento? O que está sendo insuficiente para você hoje? Toda vez que estamos dentro de um ambiente ou de uma atmosfera em que algo é insuficiente e nós inserimos aquilo que de momento é insuficiente em uma atmosfera de graça e de gratidão, essa arma que estava sendo forjada contra nós não vai mais prosperar. E nós sim vamos começar a crescer dentro dessa circunstância. Porque a gratidão, guarda isso, é a mais plena demonstração de confiança no eterno. A gratidão é a demonstração da mais plena confiança. A confiança é um dos pilares para quem quer viver uma vida nos padrões do reino e sabe o que vai acontecer quando o reino dos céus estiver próximo de descer na terra. Então, Jesus não está dizendo que vai ser fácil, mas ele vai nos dar aqui uma dica preciosa para vencermos os momentos de dificuldade dentro da atmosfera de gratidão. Lembra que eu falei aqui da insuficiência? O que não está sendo suficiente hoje para mim e para você? Quando você pega João capítulo 6, verso de 1 a 13, é a aplicação prática do que Jesus falou em Mateus 6, 24 a 34. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber. O vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam disso. João capítulo 6, Jesus traz a aplicação prática do porquê não precisamos nos preocupar com essas coisas. Ok? João capítulo 6, vamos lá. Você vai entender agora. Por que Jesus diz que não precisamos nos preocupar. João capítulo 6, verso 1. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Olha bem. Então uma grande multidão o seguia,
porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos. Quem estava com Jesus? Os discípulos. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha na sua direção, disse a Felipe: onde é que vamos comprar pão para dar de comer para essa gente? Mas ele disse isso apenas para provar Felipe, pois ele sabia o que tinha que fazer. Jesus já sabia o que tinha que fazer. Vê se não está escrito isso aí. Jesus já sabia o que tinha que fazer, mas ele prova Felipe, fala: como é que a gente vai dar pão para essa galera toda? Mas a Bíblia diz que ele, Jesus, já sabia o que ia fazer. Então tinha algo que Jesus ia fazer. E ele já sabia o que tinha que fazer. Mas ele fala: Felipe, como é que vai ser esse negócio aí? Filipe lhe respondeu, verso 7, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: tem aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas para que serve isso no meio de tanta gente? Então Jesus disse: faça com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado... O verso anterior fala assim: Jesus já sabia o que tinha que fazer. E os discípulos: isso aqui é nada, Senhor. 5 pães e 2 peixes é nada. Tem mais de 5.000 aí. Olha o que a gente tem. Mas Jesus já sabia o que tinha que fazer. Pegar aquilo que até então era insuficiente e inserir na atmosfera da gratidão. Jesus não trabalha com o que você vai ter, ele trabalha com o que você tem. Pronto, é isso aí. Jesus, a eternidade, não trabalha com o que você tem. O que você tem nunca vai ser suficiente para você viver o que a eternidade falou que você vai viver. Mas o que você tem, se apresentado com ações de graça, tem o potencial para trazer o milagre à existência. O que acontece é que às vezes a gente dá graça sem saber o potencial daquilo que temos na mão. A gente dá graça porque nos ensinaram em tudo da graça. Então dá graça aí pelo que você tem. Agradece o que você tem e já está bom. Sinta-se feliz com o que você tem. Não é isso que ensinaram para a gente? Agradece aí pelo que você tem. Mas a ideia não é essa. A ideia é você agradecer tendo a consciência que aquilo que você tem, ainda que insuficiente, quando inserido na atmosfera de gratidão, faz o milagre acontecer. A Bíblia diz aqui: Jesus já sabia o que ia fazer, mas os discípulos: Senhor, 5.000 sentados aí, isso aqui não é nada. Querido, o que você tem na mão que você está considerando nada? Vou ganhar 1.300 euros. Pô, graças a Deus que tenho um emprego. Pelo menos estou sobrevivendo. Mas não dá para nada. Não. Não é assim? Estou falando de mim, querido. Estou falando de vocês não, estou falando de mim. O que eu trago do Brasil para cá, às vezes eu olho e falo: pô, Senhor, muito obrigado. Estou falando de mim, estou falando que a palavra começou para mim. Pô, Senhor, muito obrigado. Pô, mas não dá. Olha só a mentalidade. Mas não dá. Estou dando graça porque me ensinaram que tem que dar graça. Mas vamos entender o que é dar graça? Dar graça é você ter a consciência que ainda aquilo que você recebe, você olha, não é suficiente, mas tem um potencial de se tornar abundante. Essa é a gratidão. Sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você tem na mão hoje que pode se tornar um potencial multiplicador na atmosfera de gratidão? Trabalho. Pô, Senhor, obrigado, porque realmente no final do mês eu consigo pagar a conta. Estou agradecendo sim, mas eu nunca olho para aquilo como um potencial para fazer algo maior.
Eu olho para aquilo como sendo, é isso aí que me toca, tá bom. É isso aí que eu tenho, tá bom. Porque Deus não trabalha com aquilo que você tem. Deus trabalha com o potencial daquilo que você tem. E aquilo que você tem se potencializa no ambiente de gratidão. Quem aqui, de verdade, pessoal, estou falando de mim, quem aqui de coração está satisfeito com o que recebe? Ninguém. Mas a gente agradece, não agradece? Que afinal de contas, tenho que ser grato pelo que eu tenho. Tenho que ser grato pelo que me dão. Porque nos condicionaram a isso. Mas não nos ensinaram que a gratidão com entendimento tem o poder da multiplicação. O que os discípulos falaram? Pô, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. O que vai adiantar isso? Ih, rapaz, é isso aí. Senhor, 1.300 euros. O que vai adiantar isso no universo de conta que eu tenho para pagar? Mas muito obrigado, pelo menos não estou passando fome. Olha a mentalidade do crente. Vamos mudar a maneira de enxergar aquilo que está sendo colocado na nossa mão? Pô, 500 euros, não dá para nada. O que eu faço com 500 euros? Qual a potência, quem entende matemática vai entender a linguagem, qual a potência que pode ser elevada esses 500 euros na atmosfera de gratidão? Está entendendo? No tempo do fim, o que vai valer não é o que eu recebo. No tempo do fim, o que vai valer é o que ele vai multiplicar do quanto eu recebo. Haverá fome, não é isso que diz? Peste, por aí vai. Então, eu preciso começar a entender que alguns acontecimentos, algumas situações na minha vida e na sua vida no tempo do fim, vai nos permitir viver o que ninguém vai estar vivendo. Porque a dificuldade vai se espalhar, vai ser geral. Mas quem tiver dentro do entendimento, Jesus pega e dá graça. Não era suficiente. Ele deu graças sobre algo que existia, que estava na sua frente, mas não era suficiente para alcançar o resultado desejado. Qual o resultado que você quer alcançar? O que você tem hoje na mão é suficiente para alcançar o resultado que você deseja? Não. Mas vamos dar graça, não mecanicamente, só porque tenho que dar graça. Vamos dar graça entendendo que na atmosfera de gratidão, na atmosfera de louvor, a eternidade se move com entendimento. Rogo-vos, pois, irmão... Não é isso não. Oro ainda para que o nosso entendimento seja o quê? Iluminado. Para que entendamos qual a real esperança do chamado que Ele nos fez. E um dos chamados que Ele está nos fazendo é que a nossa vida seja impacto para a vida de quem está lá fora. Então vamos entender que algumas coisas na nossa vida precisam mudar a maneira como olhamos para elas. Como olhamos para aquilo que tem vindo parar nas nossas mãos. Os discípulos, se Jesus não está ali, ligado no que a eternidade ia fazer, pelos discípulos, falaram assim para o garoto: ih, garoto, vai embora que isso que você tem aí não serve para nada. Olha o que tem sentado aí. Mas o que você quer aqui? Se um monte de gente come isso que você tem aqui, pode ir embora. Aí Jesus falou: pega o que ele tem, manda todo mundo sentar, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar graça. Tem que louvar. Jesus não olhou para aquilo que estava faltando. Jesus olhou para aquilo que ele já tinha. Uau! Quem pega 5 pães e 2 peixes vai olhar para o que está faltando. Está faltando quanto aqui para resolver ali? Mas Jesus falou: deixa eu começar a fazer com aquilo que eu tenho. Deixa eu começar a agradecer.
Ele deu graças sobre algo que existia, mas não era suficiente para alcançar o resultado desejado. É como eu e você, que temos um projeto, temos um negócio que está no seu estado inicial, que não tem nada que me garanta que vai dar certo. Não tem nada que me dê a certeza de que vai dar certo. Só tenho o sonho de que vai dar certo. Mas o sonho é o estágio embrionário de qualquer projeto. O que você tem? Só tem um sonho. Mas o sonho é o estágio embrionário de qualquer projeto. Mas se eu olho para o meu sonho e falo, o que eu tenho não é suficiente para realizar esse sonho. Não, Senhor, obrigado pelo sonho. Obrigado, porque graças te dou por esse sonho. Porque esse sonho que o Senhor me deu tem o potencial da eternidade de multiplicar isso aqui. O projeto de Jesus era alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Para realizar esse projeto, ele recebe das mãos de um menino 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pega aquele pequeno recurso e dá graça, agradece, se lança em gratidão. E a gratidão potencializa aquele pequeno recurso e então acontece o sobrenatural. O que não era suficiente passa a ser abundante, porque inclusive sobrou. O que é a abundância? A abundância é você ter mais do que o necessário. Então aquilo que nem suficiente era, se tornou abundante. O que era necessário? 5.000 cestos, no mínimo. Não foi isso? 5.000 homens sentados, naquele tempo não se contava mulheres e crianças, então você pode botar que no mínimo eram 5.000 famílias, se tem uma esposa e um filho, no mínimo 15.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. E Jesus consegue multiplicar ao ponto de, no final, sobrarem o quê? Ainda 12 cestos. Abundância é isso. É você ter além daquilo que você necessita. Quando você pega o recurso que você tem e insere nessa atmosfera de gratidão, aquilo que para mim e para você era insuficiente, passa a ser abundante. Vamos além daquilo que necessitamos. Glória a Deus. Ele deu graças antes dos ingredientes que tinha em suas mãos serem suficientes para que o projeto desse certo. Ser grato depois que acontece é fácil, mas ser grato quando nada me garante que vai acontecer é a chave para potencializar o que não é suficiente se tornar abundante. E por dar graças, aquilo que não era suficiente nem para uma família, foi potencializado para alimentar pelo menos 5.000 famílias. Ele tinha diante dele as substâncias, pão e peixe. A gratidão pode ativar o potencial daquilo que você tem nas mãos e não ver como suficiente para viver coisas extraordinárias. Aí eu começo a perguntar aqui, o que você tem na mão em relação à sua empresa? O que você tem na mão em relação à sua empresa? O que você tem na mão em relação ao seu trabalho? Não dá para nada, pastor. Não dá para nada. Só me mato de trabalhar. O que você tem em relação à sua empresa? O que você tem em relação à sua empresa? O que você tem? O que você tem? O que você tem na mão, Priscila? O que eu tenho na mão? Eu preciso parar de olhar aquilo como sendo insuficiente e começar a potencializar aquilo para se tornar abundante. O que você tem na mão hoje? Parece que é nada. Meia dúzia de 2 ou 3 que... E aí? Como é que está seu negócio, Maria Eduarda? Parece que não dá para nada. Vamos começar a potencializar aquilo que está chegando nas nossas mãos. Parece que não dá para nada o que você recebe, né? Isso aí. Estou falando de mim. Porque eu comecei a falar, Senhor, eu te agradeço, eu sou grato, muito obrigado. Olha a minha mentalidade, pessoal. Imagina, se você tem um líder com essa mentalidade, você não vai para lugar nenhum. Então começou em mim. Começou em mim. Falei, Senhor, muito obrigado, pelo menos eu estou aqui, não estou passando fome, tenho que comer. Sai disso, miséria. Pensamento miserável. Estou falando de mim. Quando Deus começou a me
levar para o entendimento. Para de dar graça, meu irmão, começa a pedir. Entra na dimensão da petição. O que é que você necessita? O que você necessita precisa chegar diante de mim por um pedido, por uma súplica, através da oração, dando graça sim. Mas você tem que pedir. E qual é o meu pedido? Me dá mais, Senhor. Não, meu pedido é multiplica o que eu tenho. Me faz multiplicar o que o Senhor tem colocado na minha mão. O que temos feito com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Estamos falando de Jesus, que nos deixou uma chave para o final dos tempos. O que é que ele falou? Não se preocupe com o que você vai vestir, que isso é pequeno demais. Isso é nada. Não fica preocupado com isso, não. Busca coisas maiores. E as coisas maiores estão aonde? Busca primeiro no reino. O que é que o reino tem? O que é que o reino tem? O que é que o reino tem? Que essas coisas aí vão ser acrescentadas. Mas vamos entrar na dimensão do reino? Jesus pegou aquilo que... Jesus pegou aquilo que na ótica humana era nada. Na ótica humana, mal dava para alimentar o próprio garoto que tinha aquilo, 5 pães e 2 peixinhos, mal dava para ele. Jesus pega aquilo que na ótica humana não servia para nada, tanto que está escrito aí na sua Bíblia, na minha aqui, que os discípulos falam, Senhor, o que vamos fazer com isso? Olha a multidão que está aí, olha o que eu tenho na mão. Jesus falou, para que vocês não estão entendendo como o reino funciona. Qualquer coisa que nós inserimos em um ambiente de gratidão, isso que nós colocamos na atmosfera de gratidão, automaticamente entra num processo de crescimento, de multiplicação, de expansão. O que não é suficiente entra na atmosfera de milagres. Os discípulos olhavam para o número de pessoas que tinham que ser alimentadas, mas Jesus não olhava para o número de pessoas. Jesus olhava para o que ele tinha nas mãos, um pouco de pão e peixe, e começou a dar graças pelo que tinha. Guarda isso. Não se trata de simplesmente ter que ser grato. Não se trata de simplesmente ter que ser grato. A gente aprendeu que a gratidão é como se fosse uma obrigação. Você tem que agradecer. Vamos sair dessa mentalidade religiosa. Os religiosos nos inseriram nesse entendimento. Tem que agradecer, não sabe nem explicar por quê. A explicação é, não, um dia você vai entender. Peraí, meu irmão, eu estou em busca de resposta. Você não está em busca de resposta? Você vai se conformar? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu tenho que renovar o meu entendimento sobre essas coisas aqui. Eu não posso viver do que o outro entendeu e me passou. É isso que eu quero incentivar vocês. Começar a ler a palavra. Senhor, o que diz a palavra? O que a tua palavra me ensina? Senão a gente fica sempre se achando incapaz, impotente, incompetente de compreender aquilo que Deus pode nos revelar. Uau! Deus pode revelar só para mim? Só para alguém brilhante? Não, meu irmão, está aí, ó. Então eu preciso começar a sair dessa mentalidade do sistema religioso que nos insere em certos pensamentos, em certas coisas, que acaba se tornando um peso para a gente. Eu tenho que ser grato, porque senão, meu irmão, se eu não agradecer, tudo vai piorar. Para. Vamos ser gratos, mas o quê? Pedindo, não é isso que Paulo está falando? Antes de você ficar inquieto, as suas petições, súplicas sejam conhecidas diante dele. Suas orações sejam conhecidas diante dele. Então, o que eu estou precisando suplicar e pedir com ação de graça? Senhor, o que eu tenho aos meus olhos era nada até hoje, mas hoje eu entendo que tem o potencial para ser multiplicado e entrar numa atmosfera de milagres. Te agradeço, Senhor. De coração te agradeço. Não como uma obrigação, mas pela compreensão de que nesse ato de te agradecer,
eu vou ter mais do que é suficiente. Olha como muda. Não se trata de simplesmente ter que ser grato. É saber que a gratidão potencializa o que parece não ser suficiente em algo extraordinariamente grande. Os discípulos olhavam para o que não tinham para alimentar mais de 5.000 pessoas, mas Jesus olhava para o que ele já tinha para alimentar aquelas pessoas. Olhar aquilo que você tem e inserir na dimensão da gratidão é usar o potencial que o reino tem de a qualquer momento fazer com que a escassez saia e entre a abundância, que é eu e você vivermos muito além do que necessitamos. Você só consegue ter um coração inteiramente grato quando deixa de olhar com seus olhos naturais e olha o que o reino pode potencializar sobre o que você tem nas mãos. Por vezes somos gratos apenas porque sabemos que temos que ser gratos, mas não percebemos que precisamos ser gratos não pelo que temos, e sim pelo potencial que o pouco que temos tem para se multiplicar. Somos gratos para ativar, potencializar o crescimento do que temos em nossas mãos. Tem pessoas que vivem preocupadas com aquilo que não tem. Quem aqui vivia preocupado com o que não tem? Não vai dar, Senhor. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não andeis, por isso que a gente botou gratidão versus inquietude. Vivemos inquietos pelo que não temos, mas isso não significa precisamos mergulhar, né? Tem pessoas que vivem preocupadas com aquilo que não tem e não olham para o potencial que tem e não olham para aquilo que tem com o potencial de crescimento. Precisamos mergulhar na atmosfera da gratidão para mostrar o quanto confiamos em Deus. Não significa que você vai estar agradecendo pelas coisas ruins ou pelas dificuldades e dizer, estou feliz com isso. Não, isso é hipocrisia e até auto-engano. O que eu estou dizendo é, quando agradecemos, estamos dizendo que nosso Deus tem o controle de tudo. Tem controle sobre o diabo, sobre o principado, potestade, governo e justiça. Ainda que um sistema capitalista, ainda que um sistema governamental nos mantenha preso em quantias insuficientes, não é isso que o sistema faz? Nos mantém. E às vezes, quando se ganha um pouquinho mais, o imposto leva. Isso, o sistema é isso. O sistema econômico do mundo é isso. Aquilo que você tem vai ser sempre insuficiente, porque quanto mais você ganha, mais você vai ter que pagar de imposto. E às vezes a gente, né, mexe, claro que mexe, mas quando você começa a entender que a economia do céu pode contrariar o sistema da terra, aquilo que parece que não é suficiente ganha o potencial para nos levar para uma dimensão de abundância. Queria que você começasse a pensar nisso, ok? Para dar graças, agora eu vou fechar aqui, tá? Guarda isso. Para dar graças, eu preciso estar satisfeito com o que eu tenho e preciso estar satisfeito com quem eu sou. Se eu não estou satisfeito com quem eu sou e se eu não estou satisfeito com o que eu tenho, é difícil dar graça. Então, pastor, você está dizendo que eu tenho que me acomodar? Muito pelo contrário, eu estou dizendo que você tem que multiplicar. E para multiplicar, você tem que estar satisfeito com aquilo que Deus colocou na sua mão. Obrigado, Senhor, de coração. Não pela obrigação de eu ter que dar graça, mas porque hoje eu tenho um entendimento que na minha gratidão, isso aqui é potencializado a uma coisa muito maior do que aquilo que eu posso pensar ou imaginar. Então eu queria te incentivar agora, inserir o que você tem na atmosfera de gratidão.
Ao invés de pedir para Deus nos dar mais e mudar nossa situação, vamos agradecer pelo que temos. Quando agradecemos, os céus se movem de forma muito mais rápida e intensa do que quando pedimos. Vamos abrir e entrar na dimensão da gratidão e acessar a eternidade. Queria te encorajar nesse momento. Vamos fechar por aqui. Não tem muito mais o que falar. Mas eu queria te incentivar nesse momento a pensar mesmo em tudo aquilo que você tem e que você olha e acha que é insuficiente. Senhor, não dá. Não tem dado. Não tem dado, Senhor. Começa a mudar a sua visão sobre aquilo que você tem na mão. Começa a mudar a visão sobre aquilo que você tem nas mãos. Às vezes, dentro do sistema que vivemos, né, o nosso pensamento, olha só o que o sistema faz com a gente e a eternidade quer nos tirar do sistema. O sistema nos leva a achar, a entender que somos explorados. Trabalhamos só para pagar imposto, para pagar aluguel, e às vezes você fatura 10 mil euros, te sobra 3, às vezes 2.500, que o resto vai com aluguel, imposto, funcionário, sei mais o quê, e aí? Às vezes eu estou trabalhando num lugar e olho, estão me explorando, eu merecia ganhar mais pelo que eu faço, porque tudo que a gente olha é para o que aquilo não vai ser suficiente para suprir. Olha como Jesus mudou o quadro. Os discípulos olharam, isso não é suficiente. Jesus falou, o que eu tenho é o que eu tenho. E o que eu tenho vai entrar numa atmosfera de gratidão. E vai haver multiplicação. Então eu queria que você começasse. Qual a canção que você pode colocar, Priscila? Aquela canção que ouvimos antes, Oceanos, né? Parece que os nossos pés vão falhar. Em alguns momentos da nossa vida, parece que os pés vão falhar. Mas Ele pode nos levar muito mais além. Então não ache que você vai sucumbir dentro desse sistema mundial, esse sistema econômico.